Vamos seguir então com a série de Apocalipse, permitindo Deus. Nós vamos agora entrar na terceira divisão do livro. Você que está me assistindo em casa, compartilhe esse vídeo, por favor. Compartilhe essa transmissão, se inscreva no canal, ative as notificações. Isso vai nos ajudar muito. Faça com que o Brasil, o mundo todo assista essa série. Quando eu fizer a leitura do texto, você em casa aí vai compartilhando e se inscrevendo, por favor. Apocalipse capítulo 1, vamos fazer a leitura do verso 9 em diante. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em um livro e manda a 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 fios. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos fechar os olhos e vamos orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos diante de Ti, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade e da nossa urgente dependência de graça. Oh Senhor, nós tropeçamos em tantas coisas, tantos pecados, tantas limitações, mas a nossa vantagem é que o nosso Deus não é limitado, nem peca, nem pode pecar, e nele fixamos nossos olhos e nossa esperança. Nosso anseio é que o Senhor cubra toda a extensão desse salão de graça e do poder do Espírito Santo. Quebranta-nos e seremos quebrantados, salva-nos e seremos salvos, santifica-nos e seremos santos. Descansa nosso coração turbado, purifica nossa mente tensa, que o Teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, presta atenção aqui, eu quero a sua atenção. Crianças sem andar, correr e silêncio. Dando continuidade à série de estudos e disposições no livro de Apocalipse, hoje é a terceira mensagem da série. Nós entramos agora na última divisão do capítulo 1 de Apocalipse. O capítulo 1 de Apocalipse tem 3 divisões. Na primeira, nós tratamos da introdução do livro, se você se lembra.
Na segunda divisão, nós tivemos uma mensagem de consolo para a igreja. E hoje nós entraremos na terceira e última divisão, encerrando o capítulo 1. Agora, no que consiste a terceira divisão do capítulo 1, que vai dos versos 9 ao verso 20? Essa terceira divisão fala do Cristo glorificado, do Cristo glorioso. Se você notar, preste atenção, até o verso 8, João está fazendo apenas uma introdução. O Apocalipse são visões que João tem e relata elas. Mas até o verso 8, ele está fazendo uma introdução. Ele ainda não viu nada, ele ainda não teve nenhuma visão. Agora do verso 9 em diante, que é o que vamos tratar, ele começa a ter visões extraordinárias, as maiores de toda a Escritura. São uma série de visões, uma série de 7 visões, João tem. Ele vai registrá-las naquilo que vai ficar conhecido como o livro de Apocalipse. E a primeira grande visão, a primeira série de visões, a primeira grande visão que ele tem é de Cristo, cheio de glória, cheio de poder, cheio de majestade. O Cristo que era até então conhecido, a última imagem, as últimas imagens, as últimas visões de Cristo eram do ano 30. O Cristo que era conhecido então foi aquele Cristo da cruz, condenado, com a coroa, cuspido, escarnecido, morto em fraqueza, em escárnio. Entretanto, não é esse Cristo que João vê agora. João vê um Cristo magnificado, glorificado, majestoso, coroado com muitas coroas. E nós vamos ver como isso se dá. Primeiro, antes de entrar na visão do Cristo glorificado, João começa dizendo sob quais condições ele teve a visão e sobre quais condições ele as escreveu. Verso 9: eu, João, diz aí, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele começa dizendo, eu, João, irmão vosso. Ele está se identificando como o autor do livro. O autor do livro. E quando diz irmão vosso, João era bem conhecido das igrejas da Ásia, tão conhecido que era chamado pelos membros de irmão. Ele não se define aqui como um apóstolo, mas como irmão, dada a intimidade e dado a como era conhecido deles. E quando diz eu, João, irmão vosso, ele está dizendo, sou eu mesmo que vi essas coisas, eu as escrevi, não foi outro. Eu, João, o apóstolo, o irmão de vocês, aquele com quem vocês convivem, aquele com quem vocês, a quem vocês conhecem, sou eu o autor, eu é que vi todas essas coisas, eu as escrevi. Isso aqui é para dar ideia da autenticidade do livro. Por mais espantosas que sejam as revelações, as visões aqui relatadas, elas são verdadeiras. E eu, João, o vosso irmão, é quem as viu e quem as escreveu. Pode crer. E ele também se identifica com o sofrimento dos irmãos, ou com os nossos sofrimentos. Ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança e em Jesus.
Essa carta foi escrita com um pano de fundo de intensa perseguição. Os crentes estavam sofrendo grande perseguição de Nero e de Domiciano, estavam sofrendo muito. E João, como autor, se identifica com os sofrimentos. Primeiro ele diz assim, vocês fazem parte do reino comigo, companheiro de vocês no reino, vocês fazem parte do mesmo reino que eu, vocês estão inseridos no reino, na fé cristã. Segundo, por isso vocês passarão por tribulação, companheiro no reino e na tribulação. Fazer parte do reino é sinônimo de tribulação. E quando João diz, vosso companheiro no reino ninguém fica de fora da tribulação. João, Paulo, Tiago, Moisés, Elias, homens muito mais santos que nós, passaram provações, e de forma que todo aquele que está no reino passará. E João diz, eu passo com vocês, eu estou nessas tribulações, elas são comuns. E diz, companheiro no reino, na tribulação e na perseverança. Portanto, vocês devem aprender a perseverar. Nós estamos reunidos nesse mesmo reino, nesse mesmo combate, e nós sofreremos por estar nele, porém, não podemos desistir. Perseverem. A ideia vai mais longe, receberemos graça para suportar com paciência as tribulações. E ele diz, eu também estou sofrendo como vocês. Ele diz, sou companheiro, porque sou vosso irmão. Agora, João vai identificar o lugar que ele escreveu o livro. Ainda no verso 9, achei-me na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha no mar Egeu, uma colônia do Império Romano, e era usada para exilar, para aprisionar criminosos e inimigos do Império ou do Estado. Era onde eles exilavam presos políticos, principalmente. João foi levado para lá, para Patmos, como um prisioneiro. O texto disse, achei-me na ilha de Patmos, eu estou preso em uma ilha, junto com criminosos, como um criminoso. Mas qual crime João cometeu? Um apóstolo, um dos mais santos, como é que ele podia estar lá? E ele mostra o crime aqui, achei-me na ilha de Patmos, 9, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava preso por causa da sua fé em Cristo. Ele estava preso por causa do seu testemunho de apóstolo. Isso era considerado um crime, sim. Na época, Flávio Titus Domiciano era o imperador. Foi o primeiro imperador a arrogar a adoração ao imperador, a adoração a si. De modo que adorar outro Deus, cultuar outro Deus, era considerado crime. E João, obviamente, jamais se curvaria a um outro Deus e a um imperador. Então, por causa da palavra e do testemunho de Jesus, por causa da sua fé e da pregação do Evangelho, João é preso, porque é considerado uma ameaça para o império, porque ele não adorava e nem estimulava ninguém a adorar o imperador. Então, é sob essas circunstâncias que João tem as visões. É sob essas circunstâncias, 90 anos de idade, preso e exilado em uma ilha, por causa do testemunho e da sua fé. É lá então que João começa a escrever.
Agora ele começa a ter as visões. Agora ele começa a ter as visões que dão origem ao Apocalipse. Verso 10 diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor aqui, a ideia era o domingo, e o domingo era o dia do Senhor da igreja. Esse dia do Senhor era uma designação para o dia de cultuar a Deus, o dia santo, o dia da adoração. Nesse dia, no dia do Senhor, onde eles estavam prontos para adorar e adorando o Senhor, é que João tem as visões. Era num domingo, no dia da adoração. Esse dia Deus escolhe para conceder-lhe as visões. E o verso 10, a parte A diz: achei-me em espírito. Nesse dia, ele estava no espírito. Que é isso? Tomado de um êxtase. Como Ezequiel, Deus transporta para o vale de ossos secos. Essa é a ideia, achei-me em espírito. Esse termo é usado para mostrar a origem das visões. Elas não são naturais, não são frutos dos pensamentos de João, não é imaginação. Ele está tomado em êxtase, são visões sobrenaturais. É o Espírito Santo que transporta João e mostra tudo que ele vai ver. Vamos agora para o início das visões. Como elas começam? A primeira visão, na verdade, não é uma visão, é uma voz. João começa não vendo, mas ouvindo uma voz dentro da visão. Veja só, verso 10 e 11. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como voz de trombeta. Até aí, João está tomado em êxtase, olhe para mim. E de repente, ele ouve uma voz atrás dele. Mas não é qualquer voz. A voz de uma trombeta, ou a voz de um estrondo, como de um trovão. Provavelmente João se assustou com esse estrondo atrás dele. Que voz é essa? Que é isso que João está ouvindo? Essa é a voz de Deus. Isaías 30, 21 diz: uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho. E ela é como voz de trovão. Salmo 29, 3 a 10. A voz do Senhor ecoa sobre as águas, a voz do Senhor é forte como um trovão. Então aquela voz de trovão vem atrás dele. E o verso 12 diz que João se vira para trás para ver de quem e de onde vinha essa voz. João ouve a voz de trovão e olha para trás para saber de quem era essa voz, da onde vinha essa voz, quem é que está falando com ele. E olha que engraçado, quando ele olha para trás para ver quem é que falava, ele não vê a pessoa que está falando. Ao invés disso, João olha e vê 7 candeeiros de ouro, 7 candelabros, a menorá, aquela conhecida dos judeus. É o que está no verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. O que isso significa? Esse candeeiro é mencionado de forma mais destacada 3 vezes no Antigo Testamento. A primeira, no tabernáculo, entre o santo lugar, antes do santo dos santos, havia o santo lugar,
e a menorá, o candelabro, os 7 candeeiros ficavam no santo lugar, e eram acesos para iluminar a entrada até o Santo dos Santos. A segunda menção é no Templo de Salomão, que é uma réplica fixa do tabernáculo, e a divisão do santo lugar para o Santo dos Santos, também era colocado um candeeiro que iluminava a entrada. E a terceira vez é a visão de Zacarias, no livro de Zacarias, dos 7 candeeiros, trazendo iluminação. Agora, o que isso significa? Quando João olha e vê esses 7 candeeiros, qual é o sentido disso? O verso 20 responde isso. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste, as 7 estrelas são 7 anjos, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. João olha e ele está vendo 7 igrejas: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Éfeso. É uma visão simbólica para ilustrar a totalidade da igreja. Ele está vendo a igreja de todas as épocas, de todas as eras, e nesse tempo especialmente as igrejas da Ásia, que são símbolo da igreja de Cristo em todo o tempo. Isso aqui primeiro traz para nós o ensinamento, que a igreja como um candeeiro traz luz a esse mundo em trevas. Quando ele ora e vê 7 candeeiros, e o verso 20 diz que esses candeeiros são a igreja, o candeeiro serve para trazer iluminação. É a igreja do Senhor que ilumina esse mundo em trevas, é ela que é portadora da luz, é ela que leva o homem à salvação, é ela que brilha sobre os gentios, ela traz luz a esse mundo em trevas. Mas note, o que mais chama a atenção de João não são os candeeiros, mas é algo que está entre os candeeiros. Ele vê algo entre os candeeiros. Verso 13: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. João diz que no meio dos candeeiros, no meio das igrejas, ele vê um semelhante ao filho do homem. O que seria isso? Esse termo filho do homem é um termo usado para Jesus Cristo. Mas esse que ele está vendo aqui, ele vê como um rei ressurreto, glorioso, e esse termo é tirado lá do Antigo Testamento, numa visão semelhante que Daniel tem, Daniel 7,13, escute: eu, Daniel, estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ele vê então entre os candeeiros um como filho do homem. Esse termo filho do homem é para designar a humanidade de Cristo, a sua divindade e a sua humanidade. Ele o vê como rei, vitorioso, glorioso, no meio dos candeeiros. João está perplexo com aquela visão. Então veja só, ele olha para trás, não vê da onde saiu a voz, quem falava, mas vê os candeeiros. Os candeeiros são a igreja, e ele vê o filho do homem. Agora o impressionante é aonde João vê o Senhor Jesus Cristo. Ele vê no meio dos candeeiros, entre as igrejas. Aqui
eu aprendo 3 lições. Escute e preste atenção. A primeira, por que João vê a igreja primeiro e depois Cristo? Por que João não vê Cristo e depois a igreja? Porque só se pode ver a Cristo nessa terra através da sua igreja. Só se pode encontrar Cristo através da sua igreja. Essa conversa que ter Cristo sem a igreja é mentira. Cristo só pode ser encontrado na sua igreja, entre o seu povo. É lá que ele está, é lá que ele pode ser achado, é lá que ele se encontra. Segundo, que eu aprendo aqui, é somente por isso que a igreja brilha. Quando eu disse que a igreja é os 7 candeeiros que traz luz para o mundo, você falou, a igreja é a luz do mundo? Não, a igreja é o receptáculo, o instrumento, mas ela não tem luz própria, ela só pode brilhar, porque a luz que brilha no mundo está nela. Por isso ela dá luz para as nações, ilumina as nações em trevas, porque Cristo, luz do mundo, está entre ela. Ela é só o candeeiro, a armação, mas a chama que sai dela é Cristo, é de Cristo e vem dele. Como está no verso 16, veja, tinha na mão direita 7 estrelas. 7 estrelas é uma designação também para 7 igrejas, ou para os 7 anjos. Significa o quê? Ele quem sustenta a igreja, ele quem dá chama, quem dá iluminação para a igreja. Terceira lição que eu aprendo aqui. A primeira, só se encontra Cristo através da igreja. A segunda, é por isso que a igreja brilha, porque Cristo está nela e ele é a sua luz. A terceira, escute, Cristo está presente entre nós. Cristo não está longe, Cristo está perto, Cristo caminha entre nós. Cristo não está em um lugar longínquo, Cristo está aqui, hoje, agora, meu irmão. Cristo está entre nós, Cristo está presente hoje, assiste nesse culto hoje, caminha nesses corredores hoje, é aqui que Ele está. João não viu Cristo em um planeta, em uma galáxia, em um cosmos, em uma atmosfera angelical. João viu Cristo na igreja, entre o seu povo, entronizado, arraigado, firmado com Ele. Não temas, você não está sozinho, não estamos aqui lançando palavras ao ar, cantos ao vento. Cristo está conosco, Cristo assiste o teu povo, Cristo está perto, está entre nós, caminha entre nós, está aqui hoje, está aqui agora. Agora, como João o vê? Como João vê Cristo? Ele olhou para trás para ver a voz, vê os candeeiros e vê o Filho do Homem andando. Ele o vê glorioso, ele o vê em seus ofícios, ele vê vários dos seus atributos. Agora, a atenção sai dos candelabros, sai das estrelas, sai de Pátimos, sai de João e se volta apenas para o Filho do Homem. Toda a atenção agora é convertida em Cristo Jesus. Ele vai dar detalhes de como ele vê Cristo. Primeiro, verso 13: e no meio dos candeeiros semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingida à altura do peito, com uma cinta de ouro. Ele vê, ele
tudo glorioso. Ele vê uma beleza incomparável, uma vestidura cintilante, vestes talares até os pés, uma túnica de linho, um cinto de ouro, uma coisa majestosa. Essa beleza toda que João vê vestindo a Cristo, aponta para o sacerdote. Essa era uma roupa típica do sumo sacerdote. É a mesma visão que Daniel teve no capítulo 10, verso 5. Daniel 10, 5 diz assim: olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. A mesma visão que João tem, Daniel teve séculos atrás. Por conhecer o Antigo Testamento, provavelmente João identificou aquela visão como sendo a mesma de Daniel. Revela Cristo como nosso sumo sacerdote, porque eram as vestes do sacerdote. Veja só, Êxodo 28, 1. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tinha que ter roupas. Agora o verso 5. As vestes, pois, que farão são essas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura e carmesim, e linho fino. As mesmas vestes que estão em Jesus. João vê ele como sendo nosso sumo sacerdote. Hebreus 6,19 vai dizer isso. Vai mostrar Cristo como sumo sacerdote. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, o qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o nosso sumo sacerdote. É isso que João está vendo. O que é o sumo sacerdote? Aquele que intercede diante de Deus por nós, aquele que oferece sacrifício a Deus por nós, aquele que faz a mediação entre Deus e nós. Mas todos eram homens, tipos, sombras, falhos, pecadores. Agora João não vê um sumo sacerdote, João vê o sumo sacerdote. Qual é a ideia aqui? Qual é o ponto aqui? João está querendo apontar para o sacrifício perfeito na cruz. Cristo, como sacerdote, liberta o seu povo do pecado por meio do sangue que Ele mesmo, como sacrifício e sacerdote, ofereceu. É o sacrifício perfeito, meu irmão. Aquele sacerdote sem pecado, que vem e oferece o seu sangue, sua vida como sacrifício por nós mesmos, único, último e definitivo. Hebreus 4,14 diz: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que em tudo foi tentado à nossa semelhança, porém sem pecado. É por causa dele que estamos aqui. É por causa do sacrifício que ele mesmo ofereceu. Ele ofereceu de uma vez todas. É por causa dele que não era só o sacerdote, mas o próprio sacrifício oferecido, perfeito, abriu a entrada até o acesso até o Pai, quitou a nossa dívida, nos comprou para o Pai. Essa é a primeira forma que João vê. Agora vamos para a segunda forma que João vê. Verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã. Uau! João está tendo aquela visão emblemática, épica. Ele está agora se atentando para os detalhes. Primeiro ele olhou para a vestimenta.
Agora ele nota que os cabelos eram brancos, tão brancos como a neve, como a lã. É mais que isso, como luzes. Isso fala do quê? Fala da eternidade e divindade de Cristo. Aquele que ele está vendo não é só um homem, não é um sacerdote como Arão, não tem os cabelos de uma coroa linda como Davi. Ele é mais que o homem. Fala da sua eternidade, aquele cujas origens são desde a eternidade. E fala também que não só da eternidade, mas da sua divindade. Por quê? Escute. João vê Cristo como tendo a mesma aparência de Deus Pai. E Deus Pai é eterno e é divino. Mas como sabemos que essa aparência de cabelos brancos como a neve é a aparência de Deus? Porque Daniel tem uma visão de Deus. E são as mesmas características encontradas em Jesus. Daniel vê o Deus eterno e divino. Daniel 7, 9 e 10. Olha só. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias, um termo para Deus, se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça com uma pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía diante dele. Daniel está vendo o trono, e Deus assentado na figura de um homem com cabelos brancos. João vê Cristo com a mesma aparência de Deus. João está dizendo, esse não é outro, senão Deus. Deus. São características do Deus divino e eterno. E João testifica disso em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos trocar? No princípio era Jesus, no princípio, desde a eternidade, Jesus é eterno. E Jesus estava com Deus, é distinto de Deus. E Jesus era Deus, tão Deus quanto Deus. Deus Pai e Deus Filho. Jesus é Deus Filho, tão Deus quanto Deus Pai. Aquele sumo sacerdote perfeito, que é tanto humano quanto divino. O que isso nos ensina? O sacerdote nos ensina o sacrifício perfeito na cruz. A divindade e a humanidade nos ensina que Ele, Cristo, deve receber adoração, louvor, glória, tanto quanto Deus Pai. Deus Filho deve receber adoração, glória, honra, louvor, tanto quanto Deus Pai, porque Ele é tanto Deus quanto Deus Pai. Ele disse isso. Filipe, há tanto tempo estou convosco, e diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. 1 João 5,18, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e vida eterna. Agora vamos para a terceira forma que João vê o Cristo glorioso. Verso 14. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. João está subindo, ele estava vendo todo o corpo vestido com vestes talares, nota os cabelos brancos, e agora olha para os olhos e repara que os olhos são como tochas, bolas de fogo, chamas. Isso fala da onisciência de Cristo. Aquela visão está falando, o Apocalipse é um livro simbólico, Deus comunicando verdades para a igreja através de símbolos. Aqueles olhos falam da onisciência de Cristo.
Novamente, João tem em mente a mesma visão de Daniel 10:6. Ele vê algo semelhante quando ele diz: o seu corpo era como berilo e os seus olhos como tochas de fogo. Estão tendo a mesma visão, o mesmo Deus, o mesmo Rei, o mesmo Senhor. O que quer dizer esses olhos de fogo? São olhos que vêm além dos olhos humanos, são olhos perscrutadores, olhos que sondam juntas e medulas, olhos que veem pensamentos, intenções, corações, olhos oniscientes, olhos que veem e mente que sabe tudo o que acontece em todo tempo. Esse Deus que nós servimos é onisciente. Apocalipse 2:18-23 mostra esses olhos de fogo sondando a igreja. Veja, o anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz: o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. E para que ele serve? Verso 23: eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Olhos perscrutadores, olhos que vêm além das paredes, olhos que conhecem intenções, íntimos e corações. A onisciência de Cristo. Agora, o que isso significa? Qual a aplicação prática? Significa poder para julgar, com conhecimento pleno e perfeito, a alma dos homens. Cristo tem poder para julgar com conhecimento pleno e perfeito o coração, o ser, a alma dos homens. E Hebreus 4:13 diz, 4:13, e não há criatura que não seja manifestada na tua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes a quem? Aos olhos de fogo daquele daquele a quem temos que prestar contas. João está tomado de espanto. Ele está vendo um ser divino e eterno, um sacerdote perfeito, e aquele que julga com onisciência, que sabe e vê todas as coisas. Agora vamos para a quarta forma que João o vê. Agora João desce, ele estava olhando os olhos, a roupa, a cabeça. João agora, ele fixa os seus olhos nos pés, e ele olha lá no verso 15, seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. João agora vê Cristo como um juiz. Que eram pés de bronze, pés prontos para esmagar. Esmagar o quê? Em Apocalipse 19 diz assim: ele é quem pisa o lagar de vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. Fala de Cristo como juiz. Quando fala pés semelhante a bronze polido, como refinado numa fornalha, era bronze que tinha acabado de sair de uma fornalha, estavam incandescentes, ardendo, prontos para esmagar, executar o seu juízo. O saltério revela o juízo de Deus sendo aplicado dessa forma sobre os seus inimigos. Salmo 110, verso 1 diz assim: disse o Senhor meu Senhor, assenta à minha direita, até que eu ponha, ou até que eu esmague os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Apocalipse mostra Cristo executando seus juízos com os seus pés. Apocalipse 19:15, sai da sua boca uma espada afiada, com ela para ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Cristo como juiz
aquele que executa os seus juízos através desses pés incandescentes que esmagam nações, ímpios, os blasfemos, os soberbos. João vê esse Cristo terrível. O que isso significa? O que isso traz para nós? Preste atenção. Significa que ninguém ficará impune, ninguém passará ileso por esse julgamento, ninguém, todos darão contas diante dele do julgamento, ninguém. Eclesiastes 12:14 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. João vê Cristo como juiz. A quinta forma que João vê Jesus, vamos ver o verso também 15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. 16 também, tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. E veio uma voz como de muitas águas, e uma espada afiada. Fala de Cristo como um profeta, aquele que proclama como ondas impetuosas a palavra de Deus. Ezequiel fala dessa voz no capítulo 43, verso 2. De repente, a glória de Deus de Israel surgiu, vindo do leste. A sua voz era como ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. É a voz poderosa de Cristo, Cristo como um profeta, anunciando a sua palavra. Veja Pedro quando vai dizer, citando Deuteronômio, Atos 3, 22, 23. Pedro fala de uma profecia feita de Jesus sendo um profeta. Disse na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Jesus como um profeta, Jesus como aquele que anuncia a palavra do Senhor. Ele veio para fazer a vontade de Deus, e ele traz essa palavra como espada de 2 fios, conforme Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, junta e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Cristo como profeta é o enviado do Senhor. As palavras que eu falo, não falo de mim, mas daquele que me enviou. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, verso 14, e o verbo se fez carne, a palavra trouxe vida. Agora o que isso significa? Significa, quem ouvir as palavras desse profeta será salvo, e quem as rejeitar será condenado. João 12, verso 47 a 49 diz isso, olha só: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Não foi Maomé que veio em nome de Deus, Buda, Confúcio, Hare Krishna, qualquer outro santo. Esse é o verdadeiro profeta que anuncia a palavra de Deus. Sexta forma, vamos ver.
Verso 16, parte C, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Agora João tira a atenção dos pés. Imagina essa visão que ele está detalhando. Está vendo os cabelos, o corpo vestido com vestes talares, os olhos como chamas de fogo, uma voz como de um trovão, pés ardendo em chamas. E agora ele volta novamente, e ele vai olhar a parte mais enigmática da visão, a que mais identifica o ser. Não é assim? Não tem hoje no celular reconhecimento facial? A identidade não vem com a foto da face, é a face que mais identifica o indivíduo. João agora fixa toda a sua atenção no ponto mais importante da visão: a face, o rosto daquele ser espantoso, magnífico. Ele já está estupefato, estarrecido, ele está todo excitado com a visão, mas agora ele vai ver o rosto, e ele vê algo muito intrigante. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Há dias que eu estou voltando de viagem, principalmente de São Paulo, dependendo do horário, estou na Anhanguera, na Bandeirantes, e ali 9, 10 da manhã, o sol está numa parte do horizonte que vai direto ao carro. Esses últimos dias eu estava vindo, e o sol estava tão forte que eu não enxergava nada na minha frente. Eu tive que parar, encostar o carro e colocar óculos de sol, e mesmo assim eu não consegui ver direito. Isso era 10, 11 horas da manhã. João diz assim, que o rosto dele brilhava como o sol na sua força, o meio-dia. O que é isso? É algo que não se pode ver. Se você tentar olhar para o sol meio-dia, ele queima seus olhos, você não pode contemplar. Ele tem tanto brilho, tanta força, tanta luz radia, que ele queima, você tem que fechar os olhos. Você não pode contemplar, é impossível ver, é impossível mensurar aquele brilho. E foi assim que João olhou para o rosto dele, brilhava como um relâmpago, como um sol do meio-dia. Que é isso? Agora João vê a glória de Cristo, só aponta para a sua glória. Novamente ele tem a mesma visão de Daniel, Daniel capítulo 10, versos 5 e 6, levantei os olhos e olhei, eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz, o seu corpo era como de berilo, o seu rosto como de um relâmpago. É a mesma visão. Quem já contemplou um relâmpago, é um flash estrondoso. João já tinha um pouco a ideia disso, porque em Mateus 17:2, Jesus se transfigurou e recebeu parte dessa glória, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. Jesus se iluminou de uma forma espantosa no monte da transfiguração. Irmãos, Cristo é maior que podemos imaginar. Cristo não é nosso amiguinho. Cristo é dotado de uma glória, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. Senhor, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. É a mesma glória que repousa em Deus Pai, está em Deus Filho. É a formosura, é a beleza, é a grandeza, é a majestade, a magnificência de Cristo. Ele é maior que nós possamos imaginar, de modo que não dá para ver. Isaías 6:1 e 2 é a mesma coisa que os serafins contemplaram, não é isso? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobriam o templo. Serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Note aqui, João vê
Isaías. Ele vê o trono, ele vê Deus, e ele vê serafins, é uma categoria de anjos, voando. Esses serafins tinham 6 asas, 3 pares de asas. O que eles faziam? 2 usava para voar, 2 cobriam os pés, e eles voavam 2 cobrindo o rosto. Por quê? Porque naquele trono, a mesma glória, o mesmo raio, o mesmo sol que João contemplou, que não podia ver, os serafins contemplavam naquele trono, e para que não morressem, tinham que cobrir o rosto. É isso que João está vendo, a glória de Cristo. O que isso significa, irmãos? Presta atenção, que Ele não é como nós. Ele não é como nós. Salmo 50, 21. Ficarei eu calado diante de tudo que vocês têm feito? Você pensava que eu era como você? Que eu era como tu? Isso é para mostrar. Ele não é como nós. Ele excede muito em glória todos nós. Estou terminando, não fique nervoso, pois não vai adiantar. William Hendrickson resume toda a visão de Cristo da seguinte forma, escute: note que o Filho de Homem aqui é retratado como que vestido de poder e majestade, e de reverência e terror. Aquele manto real longo, aquele cinto de ouro em volta do peito, aqueles cabelos tão radiantes, branco como a neve, sobre os quais o sol brilha tanto que fere a vista, aqueles olhos flamejantes, olhos que perscrutam cada coração e penetra cada canto secreto do mesmo, aqueles pés incandescentes que visam esmagar os perversos, aquela voz que ressoa como as ondas poderosas, que estrondeiam contra os rochedos de Pátimos, aquela grande espada afiada, longa, pesada, com intenso demais, com 2 gumes cortantes, aquela aparência por inteiro, que se assemelha ao sol que brilha em sua força, brilho esse intenso demais para os olhos humanos fitarem. O quadro inteiro, tomado como um todo, é a figura de Cristo, o ser santo, vindo para purificar suas igrejas e castigar os perseguidores de seus eleitos. Essa é a visão. Imagina se Ele escolhesse você. Mas se pegasse você, Naila, lá no teu quarto, você vai ver a mesma coisa. Você não vai saber se foram horas, se foram dias, se foram segundos, se você estava no corpo ou fora dele, Deus o sabe. Agora, o texto vai narrar a reação de João após ver isso. Qual foi a reação de João? Verso 17. Vamos ver. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Até aí. Quando João viu, contemplou toda aquela visão, ele caiu como morto, ele foi tomado de espanto, assombro, perplexidade, ele desmaiou. Ele não reteve força, não, porque a verdade é que os seres humanos são inaptos para contemplar a majestade de Deus. A nossa estrutura, a nossa tessitura não suporta tal coisa, e a reação de João foi desabar, simplesmente desabou, caiu, desmaiou, não reteve força. O mesmo que Isaías, quando viu a visão, diz: ai de mim, estou perdido. Como Ezequiel, como Moisés no Sinai, como o próprio Daniel, como o próprio João na transfiguração. Mateus 17,6, ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Isso é para separar, irmão. Desse lado aqui, vocês, do lado de lá, só um, Deus, e ninguém pode passar para lá. É insuportável, é glorioso, é magnífico. Agora, Cristo, diante da reação de João, vai falar pela primeira vez no livro. Ele vai se pronunciar. E as palavras de Jesus revelam um Cristo misericordioso. Veja o verso 17 e 18.
Quando vi, caí com os pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos do século, e tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo vai falar pela primeira vez no livro, nas visões de João, diante do pavor que João sente. O que acontece? João está lá prostrado, vem Jesus, põe a mão direita no seu ombro e diz a João espavorido: não temas. Ele mostra sua misericórdia. Ele vai dizer: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. São termos para dizer novamente da sua divindade. Porque ele toca nele, ele está desmontado, põe a mão, não temos. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Apesar de eu ser Deus eterno, infinito, terrível, pés de bronze, rosto como de relâmpago, eu posso ter misericórdia dos pecadores, como eu estou tendo de você, irmão. E como é possível ele ter misericórdia? O texto prossegue: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. O que é isso? Eu posso ter misericórdia, porque eu estive morto, estou vivo. Onde que ele morreu? Na cruz. O que aconteceu no terceiro dia? Ressuscitou. Ele pode ter misericórdia, porque ele morreu por nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia, de modo que o perdão está disponível para mim e para você. Uma outra interpretação é: eu posso consolar você, eu posso livrar você, eu posso perdoar você, eu posso salvar você. Por quê? Porque diferente de Buda, Maomé, Confúcio, Aparecida, eu não estou morto, eu estou vivo. E depois ele diz, para consolar ainda mais: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Vocês não precisam temer. Não precisa, João, eu tive morto, mas ressuscitei, e eu tenho na minha mão as chaves da morte e do inferno. O que seriam as chaves? Eu tenho a autoridade sobre a morte, eu tenho domínio sobre o inferno. Não é o diabo que manda no inferno, não é o diabo que decide quem entra e quem sai, não é o diabo que mata ou põe ou traz a vida. Sou eu que decido. Está comigo. Mateus 28:18 diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele tem as chaves. O que quer dizer morte e inferno? Morte, o estado; inferno, um lugar. Tanto poder sobre o estado e sobre o lugar estão sobre mim, estão comigo. A sua condição de morto ou vivo, eu determino. E para onde você vai, céu ou inferno, sou eu que determino. Por isso, não temas, não temas, não temas, ó pequeno rebanho, foi do agrado do Pai te entregar o reino. Não temas. Você tem medo do diabo? Mas como? O diabo não tem a chave da casa, a chave de Deus. O diabo não determina. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Foi expulso o acusador. O Senhor venceu e despojou principados e potestades e o expôs ao ridículo. O que é isso? Um general combate outro general na guerra. O general romano vence o general grego. Aí o que acontece? Ao general romano vencedor, pega o general romano grego perdedor e despoja, depena ele, tira a armadura, tira a túnica, tira o capacete, tira as roupas, tira a espada, deixa ele pelado, amarra ele e desfila em praça pública com ele despojado. Jesus escalpelou Satanás, deixou ele pelado, sem autoridade, sem domínio nenhum, porque ele venceu na cruz. Agora, fim, o capítulo se encerra com Cristo ordenando João registrar essas visões
Vamos ver, verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer. O verso, escreve para quem? O verso 11 diz: o que vês escreve um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, é os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas, presta atenção nessa parte, são 7 anjos, são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. João encerra o capítulo 1 ordenando, Cristo encerra o capítulo 1 ordenando João registrar. Ele diz assim: escreve. Escrever o quê? Registra tudo que você viu. O que João viu foram coisas do passado, da igreja primitiva, da época de Jesus. Foi do presente, da época de João, ou foram do futuro, da volta escatológica. Ele viu coisas do presente, passado e futuro. Escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer, passado, presente, futuro. Então João começa a escrever o Apocalipse, e ele envia a 2 destinatários. Primeiro, o verso 11, as 7 igrejas. As 7 igrejas é um símbolo que é da igreja de Cristo, são para o nosso tempo, é para hoje o Apocalipse, é para agora. Segundo, para os pastores ou anjos. Os 7 candeeiros já vimos que são as 7 igrejas, ok? Agora as 7 estrelas, que ele olha aqui, as 7 estrelas são 7 anjos. Os maiores intérpretes entendem, são pastores que receberiam as cartas e leriam para a igreja. De qualquer forma, dependendo da tradução, João, tudo que você viu, registra e envia para as igrejas de todos os tempos, de todos os séculos, porque a mensagem é para hoje, é para agora. Assim João sela, termina o capítulo 1, registrando em rolos tudo o que viu. Eu termino dizendo, qual a conclusão desse capítulo? Ele mostra o cuidado de Cristo com a sua igreja. Segundo, mostra que Cristo está no meio dela. Terceiro, mostra que a igreja está em suas mãos. E quarto, mostra que Ele é glorioso, acima de tudo e de todos. Vamos louvá-lo agora. Feche os olhos, curva a sua cabeça.